pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre composições de fios e o quanto entender de composição de fios é importante para o resultado do nosso trabalho, tanto no crochê quanto no tricô. Hoje eu vim falar para vocês sobre 5 composições, deixei tudo anotadinho aqui porque eu não quero esquecer nada. Então essas 5 composições que a gente vai falar é sobre algodão mercerizado, viscose, acrílico e polipropileno. Eu vou mostrar para vocês alguns fios dessas composições e vou falando também as características e como é que esses fios ficam aí nas suas peças, tanto de tricô quanto no crochê. Então, a gente vai começar pela composição que mais a gente ouve falar, né? Que é a composição de algodão. E a gente tem os fios que são 100% algodão e a gente tem os barbantes, que normalmente tem composição de 85% algodão e 15% outras fibras. Um exemplo que eu tenho aqui para vocês de fio de algodão puro é o fio barroco. Existem outras marcas que também estão no mercado que são 100% algodão, tá? Não importa a marca aqui, pessoal. Eu quero só que vocês entendam essas características da composição do fio. Então, o fio de algodão, ele é uma fibra natural e você pode, gente, usar ele em diversas peças. Peças de vestuário, que são as mais recomendadas, e também peças de decoração. Tem muita gente que faz tapetes, fazem suplá com os fios 100% algodão ou então o barbante 85% algodão. Quando a gente usa esses fios nas nossas peças, a gente tem, então, algumas características, tanto na peça de crochê quanto na de tricô. Você vai fazer peças de vestuário, que é o que a maioria das pessoas fazem com fios de algodão, e é porque, como ele é uma fibra natural, ele traz muita maciez e conforto para sua peça. Outra coisa muito legal do fio de algodão, quando você vai confeccionar as suas peças de vestuário, é que ele, gente, dá uma respirabilidade para sua peça. Então, ele fica mais fresquinho. Muito bom de você fazer peças para épocas mais quentes, né? Ou uma meia estação, ou então o verão. Então, você já sabe que vai ficar bem fresquinho, que vai ficar molinho, que vai ficar também, gente, muito... como que eu posso dizer para vocês, confortável no corpo essa peça. E quando você passa para decoração, a gente também tem características que o fio fica muito mais bonito quando você trabalha com uma peça de 100% algodão, né? O barbante, quando ele tem essa mistura, 85% algodão, 15% outras fibras, ele fica com uma característica de uma peça um pouco mais rústica, mas nada impede de você trabalhar também, você pode fazer tranquilo. Então, o fio de algodão, gente, ele é muito versátil, você pode usar ele em diversas peças e são fios que ficam muito molinhos nas suas peças, principalmente de vestuário, tá bom? E agora, a gente vai falar então sobre o fio de algodão mercerizado. O que é um fio de algodão mercerizado, para você que ainda não sabe? A mercerização, gente, ela é um tratamento que o fio de 100% algodão, ele recebe. Então, esse tratamento se chama mercerização. Ele vai ter todas as características que o fio de algodão já tem, que foi essas que eu falei pra você, só que com um up, sabe? Um algodão melhorado, um algodão mais nobre. Quando a gente fala de mercerização, a gente tem vários fios no mercado que são fios de algodão mercerizados. Linha Cleia, linha Ania, Amigurumi, Charme, muitas outras marcas de fios. É só você olhar no rótulo, na embalagem do produto que você vai ver lá. Fios de algodão mercerizado. Os fios de algodão mercerizado, eles têm um preço um pouquinho mais alto, porque eles têm essa mercerização, ela faz com que o fio ganhe algumas características diferentes. Então, eu vou falar para vocês agora. A primeira delas, gente, é um brilho. Quando a gente tem a mercerização, esse fio ele fica mais brilhoso. Não é que ele vai ficar igual um fio neon. Não, ele sai do fio opaco, que é normalmente um fio de algodão 100%. E aí ele recebe essa mercerização, ele ganha um brilho. Então, ele fica com um brilho diferente na peça. Mais do que isso, gente, nós temos também uma textura de fio que ela fica muito mais macia do que já é o algodão. Esse fio mercerizado, ele traz mais resistência
resistência para a peça, ou seja, você pode lavar ela mais vezes, que essa aparência do fio, ela vai ficar com essa aparência mais nova durante muito mais tempo. Então, eu já falei para vocês, né, que ela tem um brilho intenso, ela fica com essa textura de fio mais macia. Também você pode lavar, mas com frequência, que esse fio vai continuar bonito. Tem menos tendência ao encolhimento, também é uma coisa muito bacana pra gente sempre pensar, né, na hora de a gente escolher os nossos fios. Enfim, pessoal, tem essas características que elas são mais nobres, ok? Existem fios de algodão que são gazados, que são penteados, que são de algodão egípcio, então tudo isso vai elevando o nível do algodão. O preço vai seguindo junto. Então, o fio de algodão mercerizado, ele vai ter um preço um pouquinho maior, porque realmente ele traz umas características, uns benefícios para suas peças maiores. Ele faz o seu fio correr melhor na agulha, enfim, quando você usa um fio de algodão mercerizado, você vai entender o que eu tô dizendo para você. Então, ele fica um fio mais bonito, ele vai ficando um fio mais nobre, certo? Vale para você fazer as suas peças como suplá, também ficam lindos com o fio de algodão mercerizado, mas as peças de vestuário realmente valem muito mais a pena você sempre procurar um fio de algodão mercerizado para fazer as suas peças, ok? Vou trazer um exemplo aqui para vocês, gente, bem na prática do que é, então, o fio mercerizado e o fio não mercerizado. Aqui, pessoal, eu tenho o fio barroco tradicional multicolor, que é 100% algodão, que é o barroco normal, multicolor. Aqui, nessa embalagem com rótulo preto, eu tenho o multicolor premium, que ele recebeu essa mercerização, ou seja, ele é 100% algodão mercerizado. Aqui são as mesmas duas cores, elas são as mesmas cores, gente. A cor cabaré 9153, ó, é a mesma coisa. É que aqui, como ela tá no plástico e no vídeo muda a cor, vocês não vão entender, assim, não dá pra vocês verem muito a diferença. Mas se você tiver a possibilidade de ir até uma loja e ver pessoalmente, vocês vão entender o que eu tô dizendo pra vocês. Aqui, no barbante, no fio barroco multicolor, a gente tem o 100% algodão e você percebe que ele é mais opaco. E as cores são um pouquinho mais claras. Já quando esse fio recebe a mercerização, ele fica mais brilhante e as cores ficam mais vivas. As cores ficam mais fortes, mais firmes, sabe? E fica muito diferente. Então, isso daqui, gente, também tem uma diferença de preço bem grande, tá? Quando você olhar nas prateleiras, você vai perceber como o fio barroco, que ele é o mercerizado, o premium, ele chama muito mais atenção para cor do que o barroco multicolor normal. O multicolor normal já é lindo, né? As cores já são maravilhosas, mas quando a gente tem, então, a mercerização nesse fio, ele fica ainda mais bonito, ele fica ainda mais forte, mais vivo. Então, existem muitos trabalhos que a gente vê na internet, né? Que a gente olha as fotos e a gente tem a impressão que realmente o fio multicolor, ele é com uma cor mais forte. É porque a pessoa usa o fio barroco multicolor premium, tá bom? Então, ele dá, sim, uma diferença bem grande de tonalidade, pessoalmente, ainda mais. Então, agora que vocês já sabem a diferença, né, as características do fio, do fio algodão mercerizado para o algodão comum, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre fios de acrílico. O fio de acrílico, ele é uma fibra sintética. E qual é a estação que a gente mais vê fios de composição acrílico? É o inverno, pessoal. A maioria dos fios de inverno, ela tem na composição o acrílico. Então, diferente do algodão, que é mais fresquinho, que é mais maleável, o fio de acrílico, gente, ele é mais quente, ele retém o calor. Então, a hora que você for fazer uma escolha do seu fio para uma peça de roupa, sempre fique de olho na composição. Se tiver acrílico, você já sabe que é um fio um pouco mais quente, tá bom? O fio de acrílico, você encontra ele em várias espessuras também, tem mais fino, tem mais grosso, vem normalmente em novelos como os fios de inverno em lãs, mas também a gente tem fios que são excelentes para você trabalhar o crochê ou tricô, que eles têm a aparência de fios de algodão, só que sendo de acrílico. Vou pegar aqui e vou mostrar para vocês um exemplo. Ó,
peguei aqui um exemplo para vocês. Trouxe o fio Brisa, tá? E esse daqui, ele é da Pinguim, 100% acrílico. Da Círculo é o fio Mona Lisa, você já deve ter ouvido falar. As peças ficam lindas com esses fios, gente. Lindas de verdade. É um fio que ele dá um caimento. Você pode fazer suas peças de vestuário também, mas eu não aconselho que você faça essas peças de vestuário se você não quer passar um calorzinho, tá? Porque o acrílico dá uma esquentada aí. Então, e assim, você pode usar esses fios de acrílico, gente, para fazer outros tipos de peça. Por exemplo, bicos em panos de prato, toalhas de mesa, né, ou trilhos de mesa, você consegue fazer e ficam lindos. O acrílico, gente, você lava muitas vezes, você usa muito esse fio e ele vai lá continuar intacto durante um bom tempo, tá? Eu não aconselho nunca colocar alvejante, cloro, essas coisas em fios, gente, porque acaba danificando, né, a fibra do fio. Então, eu já gosto de lavar as minhas peças de acrílico na mão, tá? E não coloco alvejante, sempre com detergente neutro ou um sabão líquido, porque as peças duram mais. Mas se você tá procurando um fio para você fazer bicos de pano de prato que você usa muito e os bicos continuam bonitos, você pode usar, sim, os fios que tem acrílico na composição. E outra coisa também, vai fazer, por exemplo, macramê. Fica lindo para você fazer com esse tipo de fio. Ele é um fio que desliza na agulha, tá? O fio Brisa ou Mona Lisa, fica super bonito, dá um resultado muito legal nas peças e ele é um fio que ele tem um leve cintilância, então ele fica lindo. Então, lembrando, tá? O fio de acrílico, para você que quer usar para fazer umas peças de roupa, sempre lembre que ele é mais usado no inverno do que no verão. Então, você já sabe que as peças vão ficar retendo mais calor do que os fios de algodão tradicional, tá bom? Bom, agora a gente vai falar de uma composição que ficou bem famosa nesses últimos anos, principalmente com a chegada dos suplás de crochê, porque é um fio muito usado para fazer os acabamentos de suplá, é o fio Encanto. Esse daqui, gente, é o fio Encanto da Círculo, 100% viscose. Existem outras marcas no mercado que são 100% viscose. E, gente, a viscose não tem... assim, não tem erro de você usar para fazer uma peça com caimento, uma peça com leveza, uma peça mais chique, mais nobre. O fio de viscose, gente, ele traz essa características de peça mais nobre mesmo, sabe? Para os seus trabalhos no crochê e também no tricô. O fio Encanto, aqui, particularmente falando, ele é um fio que ele é super molinho de você trabalhar. Então, muitas pessoas até falam pra mim que tem dificuldade de trabalhar com ele porque ele escorrega e ele escorrega mesmo. Porque ele é muito macio, tem um caimento maravilhoso. Quando você usa um fio de viscose, então você já espera que a sua peça seja uma peça que tenha um caimento excelente, porque ela vai ficar uma peça super leve, ela vai ficar, gente, uma peça com movimento, com leveza, sabe? Aquela peça linda. Então, muitas pessoas usam o fio de viscose para fazer tecéus, para fazer franjas, que fica maravilhoso, para fazer o acabamento no suplá também fica lindo. E aqui falando do fio Encanto da Círculo, nós temos cores maravilhosas na cartela. Então, uma cartela assim, cheia de cores e o fio Encanto em duas versões. O Slim, que é mais fino, e o Encanto tradicional. Essa cor aqui, ó, é a cor Camafeu. Olha só, gente, que coisa mais linda. E o fio de viscose, ele tem essa característica de ser também aquele fio mais brilhante. Existem marcas que você vai encontrar ele no fio mais achatadinho, no fio mais redondinho, ou então naquelas embalagens que são de cone, tá? Mas quando você for usar, então, o viscose para fazer suas peças, já saiba que é uma escolha maravilhosa, que as suas peças vão ficar lindíssimas, tá bom? Bom, agora a gente vai falar sobre o fio de polipropileno. Quando você ouvir essa palavra polipropileno, você já coloca assim, ó, na frente, igual a plástico. Gente, esse fio aqui, por exemplo, é o fio Princesa, tá? Mas você vai encontrar outros fios, né, outras marcas
Tem Raíza, tem o fio Lisa da Círculo, tem, eu acho que o Condor, enfim, tem muitas marcas que são de polipropileno. Inclusive, fio náutico também a gente encontra de polipropileno, tá? Existem outras composições de fio náutico, mas a mais conhecida é o de polipropileno. Bom, o que acontece com esse fio, gente? Eu vou ser muito sincera pra vocês, eu não sou fã de fios de polipropileno, a não ser que seja o náutico para fazer as bolsas. Muitas pessoas usam esse tipo de fio aqui porque ele é um fio mais barato para fazer peças de roupa, mas assim, gente, eu não vejo vantagem em fazer uma peça de roupa com um fio desse aqui, por exemplo. O trilho de mesa, o bico de pano de prato, tudo bem, tá? Só que, claro, lembrando que não pode passar, porque como ele é um plástico, ele derrete, tá? Então, esse fio, não tô dizendo que ele seja ruim, não é isso. Mas eu acho que para você que vai fazer uma peça de roupa, uma peça que você queira que ela seja uma peça mais bonita, que ela tenha um caimento mais nobre, que ela seja uma peça com uma qualidade de toque diferenciado, use, gente, fios de algodão para isso. Deixe esse tipo de fio para você fazer peças de decoração. Porque realmente, gente, é um fio que esquenta bastante, tá? Ele é um fio que ele não é tão confortável na pele. Eu sempre falo isso para as minhas clientes, porque já que você vai fazer o seu trabalho, que você vai gastar o seu dinheiro, que você vai gastar o seu tempo para estar confeccionando suas peças, principalmente de vestuário, que são peças que levam mais tempo para ser feitas, faça com um fio de maior qualidade, faça com um fio de algodão mercerizado, que essas peças vão ficar mais bonitas, faz com o fio de viscose e deixe esse tipo de fio aqui para você fazer, então, as peças de decoração, bicos de pano de prato, para você fazer suas bolsas, para você fazer as suas peças, assim, que você não vai ter contato realmente com a sua pele, tá bom? É um fio, gente, que ele é meio difícil de trabalhar, muitas pessoas reclamam que ele enrola, e ele enrola mesmo, tá? E é isso que eu falei pra vocês, é um fio mais quente pra você fazer como peça de vestuário. Tem muitas pessoas que usam, eu entendo, não tô aqui pra julgar, só estou aqui pra falar o que eu penso do fio, são as minhas considerações pra ajudar você a fazer essas peças de uma maneira que fique mais nobre, mais bonita. Então, esse fio, gente, é um fio que ele é mais barato, justamente por ele ter essa composição, né? Por ele ser um fio mais plastificado. E sempre lembrando, por exemplo, você vai fazer uma peça para você ir numa praia, você já sabe que é um fio que esquenta. Então, você já vai sabendo, você já fala para o seu cliente, olha, você está escolhendo esse fio, mas saiba que ele tem essas desvantagens perto do fio de algodão, ok? E nunca cheguem perto da chama e nem do ferro quente, porque ele derrete tudo, tá? Então, essa é a minha dica aqui pra vocês. Bom, pessoal, a gente sabe que existem muitas outras composições de fios, mas eu escolhi essas 5 porque eu acho que elas vão ajudar você a fazer uma escolha melhor, mais assertiva aí na hora de você comprar os seus fios. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece, compartilhe com uma amiga, também se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Deixe aqui nos comentários se você gosta de algum desses fios, o que você já usou, o que você pretende usar, tá bom? E até um próximo vídeo, fiquem todos com Deus, um grande beijo, até mais. Tchau, tchau!